Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando agora a nossa primeira aula aqui de reta final focado na banca IDECAM, tá certo? A gente vai passar aí por alguns tópicos, vamos trabalhar a nossa primeira lista que contém um total de 10 questões e a gente vai passar por diversos assuntos e você vai perceber, tá? Dentro de cada questão, a gente vai dando aquela pincelada teórica, beleza? Então, vamos projetar aqui a nossa primeira questão, que vai falar o seguinte: em um determinado concurso, 150 candidatos, então nós já temos aqui o total, estavam em um auditório respondendo às 3 questões da prova de lógica. Após a divulgação dos resultados, observou-se que 40 candidatos acertaram as 3 questões, certo? 75 acertaram a primeira e a segunda. 60 fizeram a primeira e a terceira questões. 65 acertaram a segunda e a terceira. Beleza. Agora, 95 acertaram a primeira questão. Agora vem a parte individual. 95, então, fizeram a primeira questão. Vamos frisar isso aqui. 110 acertaram a segunda. E 5 acertaram, aí eu vou dar uma frisada na palavra, somente a terceira. Depois a gente vai falar sobre isso. Quantos candidatos erraram as 3 questões? Perfeito. Quando eu vejo uma questão como essa, na hora eu percebo que se trata de problema de conjuntos. E quando a gente fala de problema de conjuntos, nós temos 2 situações. Ou a gente tem aquele caso que você vai ter 2 conjuntos, ou você vai ter o caso onde a gente vai encontrar 3 conjuntos, tá certo? No caso aqui, a gente vai ter o seguinte: nós temos 3 questões de lógica. Cada questão vai ser um determinado conjunto. Então, o nosso diagrama, ele vai ficar representado nesse formato aqui, ó. Você vai fazer os 3 conjuntos, e os 3 conjuntos, eles estão se interseccionando. Eu vou colocar os 3 conjuntos dentro do conjunto universo. E aí eu vou fazer o seguinte: o primeiro conjunto, referente à nossa questão de número 1, o segundo conjunto, referente à questão de número 2, o terceiro conjunto, referente à questão de número 3. Correto? Bom, lembrando que esse tipo de questão, você sempre começa pela intersecção dos 3 conjuntos. Ou seja, nós temos que começar por esse setor aqui, ó. E que nesse problema foi a nossa primeira informação. O problema disse que 40 candidatos acertaram as 3 questões. Então, eu vou vir nesse setor aqui e vou colocar 40. Correto? Depois, a gente vai continuando agora. O problema fala que 75 acertaram a primeira e a segunda. Quando eu olho para o nosso diagrama, a primeira e a segunda questão é justamente esse setor aqui, ó, que eu estou mostrando para você. Todo ele. Só que você percebe que lá dentro nós já temos 40 pessoas. Nós já temos. Se o problema fala que o total é 75 e nós já temos 40, então, quanto que está faltando para 75? Está faltando 35 pessoas. Muita gente ali vai ali naquele setor e coloca o valor cheio. Coloca 75. Aí vai ficar errado, correto? Fica olhando a próxima informação. 60 pessoas fizeram a primeira e a terceira. Então, a primeira e a terceira questão é esse setor aqui, ó, que eu estou te mostrando agora. Todo esse setor. Só que lá dentro, nós já temos 40 pessoas. Se o total é 60,
quanto que está faltando para 60, né? Se nós já temos 40 lá dentro. Está faltando 20 pessoas. Ou então você pode pensar que você está fazendo 60 menos a quantidade de pessoas que está lá dentro. Então, 60 menos 40. Aí, olha a outra informação. O problema fala que 65 fizeram a segunda e a terceira. Então, quando eu olho aqui para o nosso diagrama, a segunda e a terceira questão é esse setor que eu estou te mostrando aqui, ó. Só que lá dentro nós já temos 40 pessoas. Se o total são 65, né? Qual que está sendo a nossa diferença? Está faltando aqui, ó, 25 para 65, correto? Tá percebendo? Tá recordando como que você preenche o diagrama? Agora a gente vai para a parte individual. A primeira informação é que 95 candidatos acertaram a primeira questão. Eu vou vir aqui no conjunto formado pelas pessoas que fizeram a primeira questão e eu vou colocar assim, ó, 95, só que eu coloco menos o quê? Todo mundo que já está lá dentro. Então, menos, aí eu vou somar aqui, ó, 20, mais 40, 60, mais 35, 95. 95 menos 95 é zero. Aí vamos recordar. O que esse zero aqui representa? No caso, é o grupo de pessoas que fizeram apenas a questão 1, ou somente a questão 1. E, pelo diagrama, a gente entende que não teve nenhuma pessoa que fez somente a questão 1. Encontramos zero. Olha a outra informação. 110 fizeram a segunda questão, acertaram a segunda questão. Eu vou lá no conjunto da segunda questão e coloco 110 menos todo mundo que já está lá dentro. E quem que já está lá dentro? Nós temos 35 mais 40, 75. 75 mais 25, 100. 110 menos 100. Quando eu faço essa diferença, nós vamos encontrar 10 pessoas. O que são essas 10 pessoas? São aquelas pessoas que acertaram apenas a questão 2. Somente a questão 2. Então foram 10. Agora é o cuidado que você tem que ter. A última informação, o problema fala que 5 candidatos acertaram somente a terceira questão. Então, eu vou vir aqui na terceira questão e eu vou colocar os 5. E eu não vou subtrair quem já está lá dentro. Porque esse setor aqui, ó, a sua resposta final já é o 5. Justamente por conta da palavrinha somente. A banca deixou isso claro, que somente 5 pessoas acertaram a questão 3. Isoladamente. Então, essa galera aqui, né, é aquele grupo de pessoas que apenas fizeram a questão 3. Pronto. Cuidado, então, ao preencher o diagrama de qualquer questão com essas palavrinhas, né, sigilosas, que passam despercebido muitas das vezes. Somente, apenas, exatamente, só, pelo menos. Cuidado com isso, tá certo? E aí o problema pergunta quantos candidatos que erraram as 3, que é justamente essa galera que está do lado de fora, que eu estou chamando aqui por X, ó. E aí o problema fala que, ao todo, no concurso, tinha, fazendo a prova, as 3 questões, 150 candidatos. É o nosso público. Então, nós temos que somar tudo e subtrair das 150 pessoas. Então, você tem ali, ó, por exemplo, 20... mais 35, mais 40, mais 25, mais o 10, mais o 5. Eu não vou pegar o 0, porque 0 não vai fazer diferença. E aí eu posso colocar mais o x. Tudo isso é igual a 150, correto? Cuidado para não esquecer de ninguém.
Fazendo toda essa soma aqui, por exemplo, você vai achar um total de 135. 135 mais o x é igual a 150. Passa o 135 para o outro lado. 150 menos 135, você vai encontrar que x é igual a 15 pessoas. Então, do total de 150 pessoas que estavam fazendo esse concurso e que estavam fazendo essas 3 questões de lógica, 15 pessoas erraram as 3 questões. Então, dentre as nossas alternativas, ficamos aqui com a letra B, tá certo? Show de bola! Então, acabamos de trabalhar a nossa primeira questão do nosso primeiro material aí, focado na parte de problemas de conjuntos da banca IDECAM. Vamos pegar a nossa segunda questão. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pronto. A segunda questão é uma questão sobre análise combinatória, que é uma parte da matemática que a banca também gosta muito de cobrar. A questão vai falar o seguinte: a quantidade de anagramas que podemos escrever com a palavra ventilador, que começam com a letra A e terminam com a letra E. Vamos lá. Primeiramente, recordando o conceito de anagramas. Anagramas, você vai colocar assim, ó, são palavras com ou sem sentido. Então, com as letras da palavra ventilador, a gente consegue formar uma determinada quantidade de palavras que tem sentido ou não tem sentido. Vamos pegar um exemplo, só para você perceber. E quando a gente fala em anagramas, estamos falando em permutação. E permutação é o mesmo que mudar. É o mesmo que trocar. Você pode falar permutar. Aí nós vamos ficar brincando de trocar a ordem das letras aqui da palavra. Uma única letra que você muda da palavra, você forma uma nova palavra. Vamos pegar aqui um exemplo. Se eu mudar só a letra E com a letra V, copiar o resto, ó, ventilador. Eu formei essa palavra. Se eu for tentar fazer a sua leitura, é ventilador. Não tem sentido nenhum, mas, independente disso, é um anagrama da palavra ventilador. E assim a gente pode ficar fazendo aqui, né, o dia todo. E vai dar uma quantidade boa. Bom, a questão é, a banca ela coloca detalhes. Você vai fazer o seguinte, primeira coisa que você olha, a palavra ventilador tem letras que se repetem? Quando você analisa, você vai ver que não tem letras que se repetem. Então, a gente tem aqui uma permutação simples. Se fosse uma palavra com letras repetidas, nós teríamos uma permutação com repetição. Aí, nós teríamos que pensar um pouco mais. Mas aqui não tem letras repetidas, então nós temos uma permutação simples. E dentro de permutação simples, nós encontramos o conceito de anagramas. Aí agora, a palavra ela tem um total de 10 letras. Então eu vou colocar, por exemplo, 10 tracinhos, que fica mais fácil de você visualizar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Aí o problema impõe o seguinte: nós queremos formar palavras que começam com a letra A, eu vou fixar a letra A aqui então, e que terminam com a letra E, eu vou fixar a letra E aqui. Sobraram esses espaços, que são 8, para a gente preencher. E quando eu pego a palavra ventilador, eu vou escrever ela aqui, ó, ventilador. Lembre-se o seguinte, quando você trabalha com anagramas, a partir do momento que você usou uma letra, você não pode usar novamente.
Então, veja, nós já estamos usando a letra A, vamos excluir, e nós estamos usando a letra E, vamos excluir. Sobraram 8 letras. Então, para esse segundo tracinho, nós temos um total de 8 opções. Eu posso colocar a letra V, posso colocar a letra N, T, I, L, D, O, R. Eu posso escolher uma dessas letras para a gente colocar ali. A partir do momento que você escolheu uma letra ali para o segundo tracinho, eu não posso mais utilizá-la. Então, para o próximo, nós temos 7 opções. Depois, nós temos 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfeito. Então, nós temos que fazer justamente esse produto. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí você pode fazer por etapas. Por exemplo, nós sabemos que eu posso fazer aqui, ó, 8 vezes 7 é 56, que multiplica. E aqui, ó, o 6 fatorial ele é mais utilizado, você tem que é 720. E quando você faz o produto 56 vezes o 720, você vai achar 40.320. Ou seja, com a palavra ventilador, a gente consegue formar um total de 40.320 anagramas que começam com a letra A e terminam com a letra E. Então, a banca ela colocou esse detalhe a mais, de começar com uma determinada letra e terminar com uma determinada letra. Ela poderia não ter falado nada disso. Então, é só você tomar os devidos cuidados e um cuidado com o cálculo também. Muita gente sabe fazer a questão, mas erra a conta. Cuidado com isso, para você não perder nota por bobeira, tá certo? Bom, e aí dentre as alternativas, bate aqui exatamente com a letra C. Perfeito. Vamos que vamos, fizemos a nossa segunda questão. Vamos prosseguindo, vamos pegar a nossa próxima questão, que é uma questão de probabilidade, que é um assunto também que a banca tem inúmeras, dezenas, centenas de questões sobre probabilidade. Então, é uma matéria que ela gosta de cobrar. Bom, vamos à questão. Vai falar o seguinte: ao se jogar 2 dados convencionais, né, determine a probabilidade. Então, ó, ao se jogar 2 dados convencionais, determine a probabilidade de a soma dos resultados ser o número 7. Eu vou fazer aqui de forma completa para quem nunca viu ou tem mais dificuldade na matéria. Está sendo lançado 2 dados. 2. Então, nós vamos ter o seguinte. Como está sendo lançado 2 dados, eu vou... a gente precisa entender o que pode acontecer. Pensa, pode sair com a face voltada para cima o número 1 em um dado e o número 1 em outro dado, no outro. Pode sair 1 e 2, pode sair 1 e 3, pode sair 6 e 6. Então, tudo aquilo que pode acontecer, nós temos que colocar no papel. Então, vamos lá. Tudo que pode acontecer, pode sair 1 e 1, pode sair 1 e 2, 1 e 3. O primeiro valor é o primeiro dado, o segundo valor é o segundo dado. Pode sair 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Pode sair 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6. Pode sair 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6. Pode sair 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 4 e 4, 4 e 5,
4 e 6. Tem aluno, por exemplo, que já fez questões que se joga 2 dados. Tem muitas questões de probabilidade assim. Então, ele já meio que mentalizou o que acontece. Dá para fazer. Mas, caso você não tenha visto como que funciona, por isso que eu estou fazendo tudo. Então, 4 e 6. Aí, pode acontecer 5 e 1, 5 e 2, 5 e 3, 5 e 4, 5 e 5, 5 e 6. E, por último, 6 e 1, 6 e 2, 6 e 3, 6 e 4, 6 e 5, 6 e 6. Então, quando a gente joga 2 dados, é isso que acontece. Tudo que pode acontecer, colocamos no papel. Agora, isso vai ser o nosso espaço amostral, que nada mais é que todas as nossas possibilidades. Correto? Perfeito. Aí agora vai ser o seguinte, precisamos determinar o evento, que é um subconjunto do espaço amostral e que normalmente é a pergunta. Nós temos que identificar, né, os pares que nós vimos aqui, onde a soma seja 7. Por exemplo, na primeira linha, eu vou ficar aqui com 1 e 6. Se você somar 1 mais 6, dá 7. Na segunda linha, eu vou ficar com 2 e 5. Se você somar 2 mais 5, é 7. Na terceira linha, 3 e 4. Na quarta linha, 4 e 3. Na quinta linha, 5 e 2. Na sexta linha, 6 e 1. Então, o nosso evento, ele é formado por quem? Ele vai ter 1 e 6, vai ter 2 e 5, 3 e 4, 4 e 3, 5 e 2, 6 e 1. Não tem mais, não tem um outro par ali cuja soma seja 7. Então, a probabilidade, quando o problema pergunta ali, ao se jogar 2 dados, determina a probabilidade de a soma ser 7. A probabilidade é, aqui no evento, nós temos um total de 6 elementos. E no nosso espaço amostral aqui, nós temos 36 elementos, que é essa quantidade que a gente precisa. Então, a probabilidade fica 6 dividido por 36. E essa fração, eu posso, por exemplo, simplificá-la por 6. Então, a probabilidade disso acontecer é 1 em 6, 1/6. E aí, pelas alternativas, ficamos com a letra E. Então, assim, quando você trabalha com a probabilidade, tá? Você precisa identificar espaço amostral e evento. São as duas primeiras informações, que na maioria das vezes você já resolve o problema, tá certo? Belezinha? Fizemos então a nossa questão número 3, então a gente fez uma questão de problema de conjuntos, fizemos uma questão de análise combinatória e fizemos agora uma questão de probabilidade. Vamos para a questão de número 4, que é uma questão sobre progressão aritmética, que é outra área que a banca IDECAM gosta de cobrar bastante. Então, o problema fala o seguinte: uma fábrica tem como meta aumentar 15, veja bem, 15 peças na sua produção diária. Então, a cada dia, ela vai aumentando 15 peças. Se no primeiro dia produziu-se 110 peças, no 30º dia
ela produzirá, ou seja, no dia 30. Então, vamos lá. Aqui a gente vai perceber o seguinte. No primeiro dia, ela produziu 110. Como existe uma constante na formação da sequência, que é justamente 15 peças por dia, por exemplo, se você somar 110 mais 15, você vai achar aqui, 125. Então, a formação de uma PA se dá pela soma. Você pega o último valor que você conhece da sequência e soma com essa constante. Então, 125 mais 15, nós sabemos que é 140. 140 mais 15, nós sabemos que é 155. E assim, sucessivamente, até chegarmos no 30º dia, que eu vou representar aqui, algebricamente falando, por A30, tá certo? Perfeito. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar o que nós temos. Por exemplo, o primeiro termo, o A1, vale 110. Nós temos que a sua razão, representada por R, vale 15, que a própria questão forneceu para a gente. Nós temos que o número de termos é 30, né? Como a gente quer encontrar, né, o seu valor no 30º dia, então nós estamos trabalhando aqui com uma janela de 30 elementos. É isso. E aí nós temos que o que nós temos que encontrar, que vai ser o A30. Normalmente, vamos colocar aí 99% dos casos de PA, você resolve utilizando a fórmula do termo geral. Então, essa fórmula é dada por AN, que vai ser igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Percebeu? Então, você vai ter o seguinte. Vamos substituir. Eu vou colocar aqui, o A30, que vai ser igual o A1, que é 110, mais o valor de N, que é 30 menos 1, vezes o R, que é 15. Tá vendo aqui? Perfeito. Aí agora, nós temos que o A30 vai ser igual a 110, mais 30 menos 1 é 29 vezes 15. Então, ali nós temos uma soma e nós temos o produto. Nós temos que fazer primeiro o produto. Então, você vai ter que o A30 vai ser igual a 110 mais esse produto aqui, quando você trabalha ele, 29 que multiplica 15, você vai achar 435. E aí agora você tem que o A30, você vai somar 110 com 435, resultado final, 545, né? Então, no primeiro dia, foram produzidos 110 peças, no segundo, 125, no terceiro, 140, e no 30º dia, aqui, que foi a pergunta do problema, foram produzidas 545 peças. Dentre as alternativas, ficamos aqui com a letra D. Normalmente, as questões de PA da banca são muito legais, são direta ao ponto, não tem firula, não tem peguinha, não tem nada disso, tá certo? Perfeito. Trabalhamos então a nossa quarta questão. Vamos para a nossa quinta questão, que é uma questão de geometria plana, que também é uma parte dos principais pontos da geometria plana que a banca IDECAM gosta muito de cobrar. Vamos a essa questão que inicialmente fornece esse triângulo para a gente. Nós estamos visualizando aqui um ângulo externo. Então, aqui nós temos um ângulo externo, certo? Do ângulo A, que está aqui, por exemplo. E a questão vai falar o seguinte. Sabendo que o triângulo abaixo possui base no acima, ficou meio estranho e saiu desconfigurado aqui, Provavelmente no lado acima, alguma coisa assim. Aqui você vai colocar só assim, o lado BC, tá certo? Que é esse lado aqui, que nós estamos visualizando aqui, no nosso desenho.
O problema está falando que é para considerar desse triângulo ali, o lado BC, né, como sendo a base. É para a gente considerar isso. Por quê? Porque ele fala que o triângulo ele é isósceles. E aí a gente precisa lembrar do conceito de triângulo isósceles. O triângulo isósceles ele tem dois lados iguais e os ângulos da base são iguais. Por isso que a banca quis frisar que o lado BC é a base. Esse ângulo aqui, ó, ele chama por x. Então, pelo conceito de triângulo isósceles, esse ângulo aqui também é x. Então, os dois ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. E os outros dois lados que não sejam a base são iguais. Então, esse lado aqui, ele vai ser igual a esse lado aqui. Tá certo? Bom, determine o valor do ângulo x e assinale o item correto com base no valor de x. Então, nós temos o seguinte, a questão, nós temos o ângulo externo. Aí nós temos o conceito de ângulo externo. O ângulo externo, vou colocar aqui o seguinte, ó, x mais 60, ele vai ser igual à soma dos dois ângulos que não são adjacentes a ele, ou melhor, que não está junto dele. Então, x mais 60 vai ser igual a x mais x. Vai ser igual aqui, ó, a esse ângulo x mais esse ângulo x aqui. Isso é um conceito de ângulo externo. E aí, então, você tem que x mais 60 vai ser igual a 2x. 60 vai ser igual a 2x menos x. Nós vamos concluir que x é igual a 60 graus, correto? X é igual a 60. Aí, vamos lá. O que nós acabamos de perceber? Que esse ângulo aqui é de 60, que esse ângulo aqui é de 60. E aí você precisa lembrar comigo o seguinte, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Se esse ângulo é 60 e esse ângulo é 60, já é 120. Quanto que está faltando para 180? Está faltando 60. Então, esse ângulo aqui, ó, também vai ser de 60 graus. E aí, o que acontece? Todo triângulo que tem os três ângulos iguais, e no caso, iguais a 60 graus, vai ser o que chamamos de triângulo equilátero. Então, aqui nós temos um triângulo equilátero, que é o triângulo que possui os três lados iguais e os três ângulos iguais e iguais a 60 graus. Então, essa foi a nossa conclusão a partir do valor de x encontrado, né? Ó, e assinale o item correto com base no valor de x. Então, com base no valor de x, nós concluímos que o triângulo ele é equilátero. E aí, dentre as alternativas, veja que bate justamente com a letra B. O triângulo ele é equilátero, tá certo? Então, essas pequenas informações de geometria plana são fundamentais. A banca, de fato, gosta de cobrar. Ela tem muitas questões de geometria plana com seus principais conceitos, tá certo? Muito bem, fizemos a questão de número 5, vamos para a questão de número 6, que tem um erro aqui de configuração, eu vou passar para vocês. A questão fala assim, Renata disse a Fábio, a minha idade é o resultado da expressão. A expressão, na verdade, é isso aqui, ó, 40 menos 20 dividido por 5, mais 40 vezes 30, tá certo? Ali saiu aqui, ó, para cá, e aí veio pegando até chegar aqui, foi um erro de configuração. Então, a expressão, na verdade, é 40 menos 20 dividido por 5, mais 4 vezes 30, tá certo? Numa expressão como essa, aqui é uma questão mais simples, é só para a gente lembrar detalhes.
eu tenho uma subtração, eu tenho divisão, eu tenho soma e eu tenho produto. Não tem parênteses, não tem colchetes, não tem nada. Então, existe uma hierarquia entre as operações. Eu preciso fazer primeiro, aqui no caso, essa divisão e esse produto aqui, ó, tomando os devidos cuidados com as regras de sinais, hein? Por exemplo, então eu tenho aqui, ó, 40 menos 20 dividido por mais 5 vai ser menos 4, correto? 4 vezes 30 é 120. Então, aqui vai ficar mais 100... Ah, não é 30 não, pessoal. Peço perdão. Aqui é 3, ó. Aqui é 3, porque não vai dar nem resposta. Então, peraí. Aqui, na verdade, é 3, ó. Certinho? Senão não vai ter nem o gabarito. Então, menos 4 mais 4 vezes 3, aqui é 12. É que aqui, ó, essa parte aqui, ó, ela passou, tá vendo? Ó, a banca repete aqui, ó. Foi um erro de configuração. Então, nós mantemos aqui o 40, e aí menos 20 dividido por 5 é menos 4, mais 4 vezes mais 3 é mais 12. Então, aqui você tem 40 menos 4, que é 36, mais 12, que vai ser igual a 48 anos. Essa é a idade de Renata, né? E aí, ficamos aqui, então, com a letra C. Chegamos, então, até a questão 6. Passamos por alguns detalhes da matemática que a banca gosta de cobrar. E agora, da questão 7 até a questão de número 10, nós vamos trabalhar com a parte da lógica. E essa questão 7, a gente vai tomar aqui um devido cuidado, beleza? Vamos lá. A questão fala: numa geladeira há sucos de laranja. Cuidado, porque a gente vai pensar o contrário nessa questão. Peraí. Ó, numa geladeira há sucos de laranja, pêssego e uva, certo? Esses sucos estão armazenados em recipientes distintos. Considere que pelo menos, uma das alternativas a seguir seja falsa. Pelo menos uma. Pode ser que seja 2, pode ser que seja 3, mas nós vamos utilizar dessa informação para chegar a uma conclusão. Calma que eu vou chegar lá. O problema, então, fala: na jarra há suco de pêssego, o suco de uva não está em uma garrafa, o suco de laranja não está em uma caixa. Tá. Os sucos de laranja, pêssego e uva, olha só a pergunta do problema, não podem estar, portanto, respectivamente, em. Ok. Primeira coisa, a gente vai concluir que as três, considere as três afirmativas, não podem ser verdadeiras. Concorda comigo? Porque se o problema fala que uma das afirmativas a seguir é falsa, pelo menos uma, então a gente entende que as três afirmativas não podem ser verdadeiras. Ok. Então, que a gente vai pensar? Vamos fazer a nossa análise. Ó, na jarra há suco de pêssego. Eu vou colocar assim, ó. O suco de... Só para a gente entender melhor. O suco de pêssego estava na jarra, correto? Vamos supor, para você entender melhor, nós vamos supor as três afirmativas verdadeiras. Ó, nós sabemos que
as 3 afirmativas não podem ser uma verdade, mas vamos supor que fosse as 3. Então, o suco de pêssego estava na jarra, porque aqui, ó, na jarra há suco de pêssego. O que mais? O suco, vamos colocar assim, ó. O suco de uva, no caso, estaria na jarra, certo? Ou na caixa. Porque o problema fala, ó, o suco de uva não está em uma garrafa. Então, ele estaria na jarra ou na caixa. Então, são 3 opções diferentes. Só que aí, na jarra, a gente já sabe que tem o suco de pêssego, certo? Então, o de uva estaria na caixa. Então, aqui, ó, o suco de uva não está em uma garrafa. Então, a gente conclui que o suco de uva estaria na jarra ou na caixa. Só que na jarra já está o suco de pêssego. Então, o suco de uva estaria na caixa. E a outra informação, você vai colocar assim, ó, o suco de laranja, aqui, ó, o suco de laranja não está em uma caixa. Então, o suco de laranja estaria na jarra. Então, o suco de laranja estaria na jarra ou na garrafa. Porque o problema fala que o suco de laranja não está em uma caixa. Só que nós sabemos que na jarra está o suco de pêssego. Então, o suco de laranja, no caso, estaria na garrafa. Então, a gente chega a essa conclusão. Bom, o que acontece? Mas, vamos colocar assim, ó, mas as 3 afirmativas, no caso, verdadeiras, as 3 afirmativas verdadeiras não pode. As 3 afirmativas verdadeiras não pode acontecer. Então, logo, concorda? Então, a gente primeiro visualizou que as 3 afirmativas não podem ser verdadeiras. Aí nós estamos supondo que as 3 afirmativas são verdadeiras. E aí nós chegamos a essa conclusão aqui, que o suco de pêssego na jarra, o suco de uva na caixa e o suco de laranja na garrafa. Só que as 3 afirmativas verdadeiras não pode acontecer. Logo, o que a gente vai concluir? Logo, o suco, coloque assim, ó, o suco de laranja não poderá estar na garrafa. Como verdade, nós concluímos que o suco de laranja está na garrafa. Só que a gente não pode afirmar que as 3 estão corretas. Então, a gente conclui que o suco de laranja não está na garrafa. O suco de pêssego não poderá estar na jarra. Nós concluímos que o suco de pêssego está na jarra, então
o suco de pêssego não poderá estar na jarra e o suco de uva não poderá estar na caixa. Nós concluímos que o suco de uva está na caixa e não poderá estar na caixa. Por que eu peguei nessa ordem? Porque o problema fala assim, ó, os sucos de laranja, pêssego e uva, ó, não podem estar, portanto, respectivamente, nessa ordem não pode estar na garrafa, na jarra e na caixa. E aí, pelas alternativas, ficamos com a letra A, ó, garrafa, jarra e caixa. Não é uma questão, a princípio, tão simples, quando a gente olha de cara, tá? Não é uma questão tão simples, mas, talvez de todas as nossas questões dessa nossa primeira lista, pode ser a questão que pode gerar um pouco mais de polêmica. Mas eu fui por esse caminho para que automaticamente, quando a gente chegasse aqui, a gente já resolveria a pergunta do problema, tá certo? E é uma questão de lógica. Então é assim que você tem que pensar. Bom, fizemos a questão aqui de número 7. Vamos para a questão de número 8, que aí vai ser mais tranquila, tá certo? A questão fala assim: escolha a alternativa que corresponde à negação da proposição. Aí nós temos ali, ó, Ana não é médica e Carlos não é engenheiro. Ou seja, temos uma conjunção, que é o e. Aí você sabe, nós temos que trocar o e pelo ou e negar as duas partes. Então, a primeira parte aqui, nós temos que negar. A segunda parte aqui, nós temos que negar. Pensando ali numa questão de prova, a primeira coisa que você busca vamos identificar as alternativas que a banca trocou o e pelo ou. Por exemplo, olha a letra A. A banca manteve o e, então automaticamente ela já está falsa. Na letra B, a banca troca pelo ou. Na letra C também. E na letra D, a banca troca pelo condicional, se e então. Está falso. Então, só com essa pequena análise, nós já eliminamos duas alternativas. É uma dica de prova, tá certo? Então, eu vou escrever porque está bem simples e direto ao ponto. A primeira parte, Ana não é médica, eu tenho que negar, eu tenho que tirar o não. Então, você coloca o seguinte: Ana é médica, correto? E aí você coloca ou. A segunda parte, Carlos não, aí já tem um não, você tira. Ou, aí você coloca, Carlos é engenheiro. Então, a frase negada, ela fica, Ana é médica ou Carlos é engenheiro, e isso está na letra C, tá certo? Negação, equivalência, a banca tem inúmeras questões, então é importantíssimo que você domine, tá certo? Bora lá? Bora então para a nossa questão de número 9, que vai falar o seguinte. Olha só, a questão de número 9 vai falar assim: assinale a proposição equivalente a não é verdade que a matemática não é desafiadora ou não é criativa. Primeiro, quando você pegar a frase, quando ela fala não é verdade que, automaticamente você vai ter aqui que calcular a sua negação, correto? Então, pegou uma frase, a banca colocou não é verdade que é negação. E aí nós temos aqui, ó, a primeira parte, a matemática não é desafiadora, que você vai ter que negar.
No ou, você vai trocar pelo e. E a segunda parte não é criativa, você também vai ter que negar. Estamos falando aqui da segunda lei de Morgan. Aí, no caso, vamos lá, vamos para as alternativas e ver em quais situações, de fato, a banca trocou o ou pelo e. Bom, na letra A, ela fez isso. Na letra B, ela manteve o ou, então é falso. Na letra C, ela mudou. E na letra D, ela manteve o ou, é falso. Então, só com essa análise, nós já eliminamos duas alternativas. Mas vamos lá. Na primeira parte aqui, ó, tem o não. Eu tenho que tirar. Então, nós vamos ter o seguinte. A matemática, veja bem, a matemática é desafiadora. Certo? E aí, no lugar do ou, você coloca e. Aí, nós temos um não aqui, ó. Você tira e é criativa. Ponto final. Então, a frase negada, ela fica: a matemática é desafiadora e é criativa. Então, dentre as alternativas, bate exatamente com a letra C. Muito bem, fizemos a questão 9, então a questão 8 a gente recordou ali a negação da conjunção. Na questão 9 nós acabamos de recordar a negação da disjunção. Aí vamos para a nossa última questão aqui dessa aula, que é uma questão sobre lógica de argumentação, que talvez seja, para muita gente, a parte mais complexa da lógica. Então, vamos lá. Nós temos aqui premissas, 1, 2, 3, 4, e aí nós temos que, primeiramente, transformá-las para a linguagem simbólica. Então, vamos com calma. Aqui nós temos, na primeira premissa, se, somente se. Então, nós temos o bicondicional. Veja, Bruno joga basquete. Eu vou colocar assim, ó. Vou colocar aqui assim, ó. Bruno joga basquete. Aí eu coloco se e somente se. Não trabalhar aos finais de semana. Se somente se, Bruno não trabalhar nos finais de semana. Certo? Vamos à segunda. Paulo joga futsal se Bruno também jogar. É uma linguagem do condicional. Então, nós temos Paulo joga futsal. Então, vou colocar assim, ó. Paulo joga futsal. Então, Bruno também jogar. Então, Bruno também jogar futsal. Vou pôr um F aqui para a gente lembrar. Certo? Aí, nós vamos ter o seguinte. Olha só. Próxima premissa. Ou Paulo joga futsal ou Bruno não joga basquete. Temos aqui uma disjunção exclusiva. Então, Paulo joga futsal, a gente já usou essa sigla. Então, nós vamos usar novamente. Paulo joga futsal, né? O símbolo do ou. Bruno não joga basquete. Agora nós temos a negação. Bruno não joga basquete. E agora, por último, nós temos Bruno trabalha aos finais de semana. Nós já utilizamos a sigla, agora é a sua negação. Bruno trabalha no final de semana. Beleza. O que acontece aqui? Depois que você simbolizou, você vai em cada premissa e coloca verdadeiro, como você já sabe a técnica. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. E como nós temos ali uma premissa simples, é por onde nós vamos começar. Então, olha só, Bruno trabalha no final de semana é verdadeiro. Aqui nós temos a sua negação. Então, aqui fica falso. Nós temos aqui uma bicondicional. A premissa tem que ser verdadeira. Para isso acontecer, pela tabela do se somente se, essa primeira parte ela tem que ser falsa.
Porque aí na tabela do se somente se, F com F é verdadeiro. Se for verdadeira a primeira parte, V com F fica falso, e não pode. Então, o que a gente concluiu? Que Bruno joga basquete, falso. Aí nós temos a sua negação aqui embaixo, ó. Então, se lá é falso, aqui é verdadeiro. Só que nós temos agora uma disjunção exclusiva. A premissa é verdadeira. Se a segunda parte é uma verdade, a primeira tem que ser falsa. Na tabela do ou, F com V é verdadeiro, tá certo? Então, nós concluímos que Paulo joga futsal é falso. Aqui repetiu igualzinho, não é negação, então aqui também é falso. E aqui nós temos uma condicional. Só que aqui, o que a gente tem? Será que foi uma parte que a gente já concluiu? Né? Por exemplo, essa parte aqui está falando do Bruno jogar futsal. Está falando do Bruno jogar futsal, que também joga. Em nenhum momento foi falado de Bruno jogar futsal. Então, é uma sentença única. Aí, como aqui é uma condicional e a primeira parte ela é falsa, certo? E a primeira parte ela é falsa, aqui pode ser verdadeiro, como pode ser falso, que a premissa continua sendo verdadeira. Estava dando uma olhada aqui para ver se realmente não teve nenhum momento que falou do Bruno jogar futsal. Bom, depois que você fez toda a análise, agora a gente vai com o pulo do gato, que também você já sabe lá da teoria. Você vai pegar onde tem a negação aqui, por exemplo, aqui, ó, você vai cancelar a negação e vai mudar o valor lógico. Por exemplo, se é falso, fica verdadeiro. A mesma coisa aqui, ó, negação você cancela, se é verdadeiro, você coloca falso. Em todos os lugares que tiver a negação, você faz essa mudança. Só depois de ter feito toda essa análise, não vai misturar. Bom, sendo assim, vamos lá agora. Feito toda essa parte, nós vamos então para as alternativas. Nós temos aqui, ó. Letra A banca fala assim, Bruno joga futsal, né? No caso do Bruno jogar futsal, ficou inconclusivo, tá vendo, ó? Tô te mostrando aqui, ó. Pode ser que ele jogue, pode ser que ele não jogue. Não temos como afirmar. Então, a letra A é falsa. Na letra B, nós temos Paulo trabalha aos finais de semana. O que nós sabemos sobre essa informação? Ela não existe. Dentro de toda a nossa questão, foi falado do Bruno trabalhar ou não no final de semana. Do Bruno. Aqui a banca troca os personagens. Ela chama de Paulo. Então, a letra B está falsa. Na letra C, a banca afirma que nem Paulo, nem Bruno jogam futsal. Nem Paulo e nem Bruno. O que acontece aqui, né? No caso, para ser verdadeiro, olha só, Paulo joga futsal. É falso. Então, Paulo não joga futsal. No caso aqui do Bruno também jogar futsal, é o seguinte, do jeito que a banca colocou, se Paulo joga futsal, então Bruno também joga. Para ser verdadeiro, falso, aqui, ó, vai gerar uma pequena confusão. A nossa alternativa é a letra C. Por isso que eu fiquei encucado com esse detalhe dele falar do Bruno jogar futsal ou não. Na primeira, Bruno joga basquete. E Bruno não trabalha aos finais de semana. Paulo joga futsal. Se Paulo joga futsal, então Bruno também joga futsal. Certo? Que a gente pode, na verdade, o que a gente pode concluir aqui agora é que eu tô lendo. Ó, se Paulo jogar futsal, Bruno também joga.
ou melhor, Paulo joga futsal se Bruno também jogar. Se Bruno não jogar, Paulo não vai jogar. Percebe? Então, o que acontece? Na verdade, aqui, ó, nós vamos poder afirmar, sim, que o Bruno não joga futsal. Percebe? Porque nós concluímos que o Paulo não joga. Entendeu o que eu tô... Agora que eu vi, que eu consegui visualizar também. Por exemplo, ó, Paulo joga futsal se Bruno também jogar. Então, Paulo só vai jogar se Bruno jogar. Como nós concluímos que o Paulo não jogou, então Bruno não joga. Então, o que acontece? A letra A é falsa porque o Bruno não joga. E, na verdade, aqui, ó, é falso. Na verdade, ali, nós vamos concluir... Deixa eu até apagar aqui, ó. Na verdade, ali, nós vamos concluir que é falso. Que o Bruno, na verdade, não jogou futsal. Né? Uma vez que nós concluímos que o Paulo não jogou. Logo, o que acontece? Na letra C, nem Paulo nem Bruno jogam futsal. E realmente é verdadeiro. Tá certo? Aí na letra D, tanto Paulo quanto Bruno jogam basquete. Não, aí já ficou falso. Tá certo? Percebeu? Então, gente, ó, é minucioso. Mas pensando numa prova, né, do jeito que estava aqui ali na hora, às vezes você não consegue concluir tudo de uma vez, você concluiu o suficiente para poder acertar a questão. Mas agora fez sentido aqui ser falso, tá certo? Bom, essa parte aqui, geralmente, de maneira geral, você já chega na resposta, você faz a simbologia, já faz toda a análise aqui, no caso, para jogar o valor lógico de cada parte, de cada sentença, e já vai direto ao ponto. Aqui, realmente, tivemos que ter uma leitura mais minuciosa, até pelo perfil que a banca colocou aqui, ó, pelo jeito diferente de escrever o condicional. Tá certo? Perfeito. Bom, então, com isso, né, trabalhamos aqui a nossa primeira aula de reta final da banca IDECAM. Fizemos aí 10 questões específicas, direcionadas, passando por vários tópicos, tá certo? Então, eu vou finalizar aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, chama lá na plataforma, chama no grupo, principalmente é mais direto, mais rápido, tá? E até a próxima.